Galera, nossa aula hoje a respeito de pêndulos e de osciladores massa-mola. Os pêndulos, cara, tiveram uma grande importância na história. Pêndulo muito famoso, chamado pêndulo de Foucault. Foi um experimento utilizado para provar que a Terra gira em torno do próprio eixo. Experimento muito interessante, foi um pêndulo muito importante e uma descoberta muito importante para a ciência. Os pêndulos foram usados como pulsímetros para verificar batimento cardíaco de pacientes lá nos anos 1600. Depois eles foram a base do conhecimento para o desenvolvimento dos relógios de pêndulo, que foram os primeiros relógios precisos que nós tivemos. Então, o desenvolvimento dos pêndulos e dos osciladores foi muito importante para a ciência e esse vai ser o tópico da nossa aula de hoje. Vamos entender tudo a respeito de pêndulos, osciladores massa-mola, a respeito dos períodos e a respeito de energia. Então, vamos começar! Primeira passada nossa, a gente começa a falar do oscilador massa-mola. O oscilador massa-mola, ele é muito simples, bem tranquilinho. Simplesmente a gente coloca uma molinha. Vamos colocar uma molinha aqui. Nós colocamos um copinho, um pezinho, um chumbinho aqui, uma chumbadinha dessas chumbadas de pesca. A chumbada tem 50 gramas. Isso daqui, ó, é o oscilador massa-mola. É esse carinha aqui. Para pequenas oscilações, eu não posso puxar muito. Tá? Se eu puxar muito, ele começa a ficar, perde sincronia, começa a pular para todo lado. Então, sempre com uma pequena amplitude. Vamos desenvolver, então, a teoria desse oscilador massa-mola. Primeiro, a gente coloca que o zero é o ponto central. No caso desse oscilador massa-mola, ele está na horizontal. Então, o zero é quando a mola está relaxada. Nesse que eu montei, o zero dele depende do tanto de carga que eu coloco. Esse é o zero dele, é o ponto de equilíbrio. Sempre o zero vai ser o ponto de equilíbrio. Sempre. Ah, coloco mais carga, então o zero vai ficar mais para baixo. Zero é o ponto de equilíbrio quando o peso é equilibrado pela força elástica da mola. Aí um equilibra o outro. Essa é a marcação zero do nosso oscilador. Perfeito. Puxo o oscilador além do zero, ou empurro a mola ou puxo a mola e abandono. E ele entra numa oscilação, ele entra no movimento harmônico simples. Indo do menos A até o mais A. Quem faz esse movimento continuar é a força elástica. A força elástica vai aumentando até o menos A, diminui, vai aumentando até o mais A, diminui. A força elástica vai atuar como a chamada força restauradora. A força restauradora é uma força que tende a restaurar o equilíbrio do oscilador. Então nós igualamos força elástica com força restauradora. Alguns autores colocam a força restauradora como menos massa vezes aceleração, outros autores colocam a força elástica como negativa. Tanto faz, porque você vai colocar o sinal negativo de um dos lados, então não tem problema. Força elástica é a força restauradora, porque é ela que tende a restaurar o equilíbrio. Kx, massa vezes aceleração. Só que aí, cara, na aula passada a gente estudou cinemática do MHS. Na cinemática do MHS, a gente viu a equação da elongação e viu a equação da aceleração. Quando eu junto essas duas equações, fica bem claro que isso daqui, ó, é a equação da elongação. Então eu substituo uma equação dentro da outra e chego na relação que a aceleração é menos ômega quadrado x. Substituo no lugar da aceleração, posso cortar o x, menos com menos vai dar mais, fica com essa característica aqui. Passou para cima, abro o ômega é a velocidade angular, é 2π sobre t, 2π sobre t. Elevado ao quadrado é 4π quadrado por t quadrado. Isso daqui é do nosso osciladorzinho, não, sinal negativo não. Isola o t e tira a raiz. E chegamos na equação para o período do massa-mola. Período do massa-mola, 2π, raiz de m sobre k. A gente pode verificar o seguinte. Olha como é que é simples verificar essa expressão. Só qualitativamente. Uma chumbadinha oscila bem rapidinho. Duas chumbadinhas. Está mais lento. 3 chumbadas. Mais lento.
5 chumbadas, mais lento. Quanto mais massa, mais lento ele fica, mais lento ele ficando, maior é o período. Tá batendo aqui. Se a gente colocar um cronômetro e começar a fazer os testes, você vai ver que vai dar a proporção dentro da raiz. Perfeitinho. Agora vamos colocar uma quantidade de massa fixa. Ó, tem ali 3 chumbadas. Coloquei 3 chumbadas. E eu vou mudar a constante elástica da mola. Fala, professor, como é que você vai mudar a constante elástica da mola? Fazendo uma associação. Então, primeiro eu vou associar 2 molas em série. Olha aí. Quando eu associo molas em série, a constante elástica diminui. A constante elástica diminuindo, o período aumenta, o oscilador fica mais lento. Vamos verificar? Ó. Com as molas em série. Agora, uma mola só. Ficou mais rápido. Então, quando eu coloco molas em série, a constante elástica diminui e o período aumenta. Eu posso testar também com molas em paralelo. Jogo molas em paralelo aqui. Só vou ter que tirar o copinho. Agora olha o período como é que vai ficar. Bem rapidinho, porque a constante elástica aumentou. Constante elástica aumentando, período diminui. O período não depende da amplitude. Se eu puxar, ó, vamos colocar mais massa aqui. Eu vou puxar bem pouquinho. Olha a oscilação. Vou puxar muito. Demora o mesmo tempo. Se você colocar um cronômetro, o período da oscilação é a mesma coisa. Não depende da amplitude. E não depende da inclinação. Eu posso deixar o massa-mola na vertical, posso deixar o massa-mola num plano inclinado, posso deixar o massa-mola na horizontal. A única coisa que eu mudo é a marcação zero. É o zero, o equilíbrio. Só vai mudar a posição do equilíbrio, mas o período não muda. Então aqui foi um resumo rapidinho a respeito do oscilador massa-mola chegando na expressão de período. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do pêndulo. Vamos ver do que depende o período do pêndulo e chegar também na equaçãozinha para ele. Vamos lá. Segundo tópico da nossa aula, vamos falar agora a respeito do pêndulo simples. Conta a história, cara, que o Galileu, lá no início da carreira dele, tinha anos ainda, ele era estudante de medicina. Conta a história que ele estava assistindo uma missa na Catedral de Pisa e se concentrou na oscilação do candelabro da igreja. E essa oscilação chamou a atenção dele porque batia certinho com os batimentos cardíacos dele, aproximadamente 60 batidas por minuto. Ele achou aquilo interessante, falou, pô, que legal, tá batendo junto com o meu coração. Um outro dia, numa outra missa, um dia de tempestade, quando o candelabro oscilava muito mais, ele pensou, ah, agora não vai dar certo. Ele está muito mais rápido. Só que pela surpresa dele, bateu igualzinho o coração dele. E ele ficou com aquilo na cabeça. Ele falou, cara, como assim? Estava oscilando devagar, depois estava oscilando rápido e continuou batendo com um período com meus batimentos cardíacos. Galileu começou a se dedicar ao estudo dos pêndulos, tirou todas as conclusões a respeito de período de pêndulo e ainda deu as bases para a galera inventar logo depois dele o relógio de pêndulo. Tá? Então ele não inventou o relógio de pêndulo, mas foi ele que teve toda a base do conhecimento. Ele fez um desenvolvimento na época que era uma espécie de pulsímetro usando um pêndulo. Ele colocava o pêndulo, calibrava a altura do pêndulo até que dava com as batidas do coração. Ele falava, ah, uma pessoa normal de 30 anos tem que bater o coração como um pêndulo de tantas polegadas. Ele conseguia saber se a pessoa estava com uma arritmia ou não. Agora vamos ao estudo do pêndulo. Pega um pêndulo com amplitude pequena, sempre tem que ser um ângulo aí até 10 graus no máximo. 10 graus porque vale essa aproximação. Quando eu trabalho com um ângulo de até 10 graus, o seno é praticamente igual a tangente, que é praticamente igual ao próprio ângulo em radianos. Vai ser uma aproximação necessária para a gente chegar na equação do período do pêndulo. Então significa que se eu coloco um pêndulo e oscilo ele pouquinho, bate com a equação. Se eu pego um pêndulo e faço igual o balanço de criança, oscilo aqui, ó, não dá certo com a equação. Essa equação, ela serve para oscilações de pequena amplitude. Bom, considerando isso, eu vou traçar as forças que estão atuando no pêndulo no limite dele.
tração e peso. A resultante dessas duas forças vai dar o que a gente chama de força resultante ou força restauradora, que tende a restaurar o equilíbrio. Faço pela regra do polígono, tração mais o peso dando a força resultante, monto um triângulo com ângulo θ aqui. E uso um triângulo semelhante que é feito pelo próprio desenho. L e L, é esse comprimento e o X como base. Ó, existem algumas aproximações, como eu te falei. A base, esse X, deveria ser horizontal e não inclinado. Mas para ângulo pequenininho, o erro é bem pequeno. L e L. Esses dois lados do triângulo são iguais. Aqui eles não são, é peso e tração. Mas eles são quase iguais. Então essas duas aproximações só valem se o ângulo for pequenininho. Por isso que essa equação tem uma condição. Considerando que é praticamente igual ou praticamente semelhante, peso está para L, assim como força resultante está para X. Peso para L, força resultante para X. Multiplico cruzado, massa-gravidade X, L, menos massa vezes aceleração, que é a força restauradora. Na aceleração eu coloco menos ômega quadrado X. Menos ômega quadrado X, já matou o sinal. Corta X dos dois lados. Período do pêndulo não depende da amplitude. Olha que legal. Foi a primeira coisa que o Galileu percebeu. Se você cronometrar o período disso daqui, ó, 1, 2, 3, vai ser igual a esse período aqui, ó. 1, 2, 3, 4, igual. Por que vai ser igual? Porque o período não depende da amplitude. Primeira coisa que o Galileu percebeu, lógico, respeitando aqueles ângulos, aquele ângulo de 10 graus. Outra coisa que eu corto na sequência, massa. Período do pêndulo não depende da massa. Olha que legal, cara. Então, eu vou lá, pouquinho. 1, 2, 3, 4. Agora olha aqui. Dobrei a massa. 1, 2, 3, 4. Se dependesse da massa, teria que estar muito mais rápido ou muito mais lento. Não depende. Qualquer massa que você coloca para oscilar, oscila com o mesmo período. Isolando o período, vai dar raiz de L sobre G. Ah, então depende do comprimento. Legal. Então quer dizer que se eu mudo o comprimento desse pêndulo, aí sim eu altero o período dele. Vou mais rapidinho. Bem rapidinho. Bem lento. Se a gente tivesse tempo, dava para mostrar todas as contas. A gente chegaria praticamente nessa equação empiricamente. Você vai tabelando o L, tabelando o G, você só não ia chegar nesse 2π. Tá? Mas você ia verificar que o período é proporcional ao L e ao G. O período não depende da massa e não depende da amplitude do oscilador. Com isso, o Galileu conseguiu fazer aquela espécie de pulsímetro. O que ele fazia? Ele pegava lá uma bolinha dessa daqui, um barbantinho. Aí ele segurava aqui com a mão, com a outra mão ele pegava o pulso do paciente. Botava o pêndulo para oscilar. Não, o coração do paciente está mais rápido que o pêndulo. Agora o pêndulo está mais rápido. Isso. O paciente morreu. Até que chega num determinado momento, bateu certinho com o paciente. Aí o médico colocava lá no prontuário do paciente. Ao dia, esse paciente veio aqui e o coração dele estava batendo conforme um pêndulo de 20 polegadas, né? 30 polegadas. Aí um dia o paciente chegava, doutor, tô passando mal, tô meio aflito. O doutor ia ver, o pêndulo estava bem mais curtinho, significa que o cara estava com uma arritmia, o coração dele estava muito acelerado. O que eles iam fazer na época? Não sei, a gente está falando dos anos 1600, a medicina era muito atrasada, mas que dava para verificar o coração do cara, dava. Legal? Então esse foi o pêndulo simples, galera. Último tópico da aula de hoje, vamos falar um pouquinho a respeito da energia no movimento harmônico simples. Então vamos lá.
Último tópico da nossa aula de hoje, galera, energia no MHS. Primeiro passo, MHS é um sistema conservativo, ele conserva energia mecânica. É a primeira coisa que tem que ter em mente, hein? Não vai esquecer disso. Conserva energia mecânica. Converte energia potencial em energia cinética. Potencial, cinética. E não vai parar mais, o MHS ele não para. Um movimento que para, por exemplo, um pêndulo verdadeiro, bota para oscilar, depois de alguns minutos ele vai parar. Isso é movimento harmônico amortecido. Tá? Só que esse tipo de movimento é mais complexo, então a gente não vê para vestibulares e também não vê no ensino médio. São nos cursos de física, de engenharia, estudando equações diferenciais, a gente vê o movimento harmônico amortecido. Muito bem. Vamos pegar o nosso massa-mola muito bom para esse tipo de explicação. Aqui no ponto A, tá? A força restauradora está atuando aqui, ó. Tela. A velocidade aqui é 0. Então ele não tem velocidade, não tem energia cinética. Só que a força elástica é máxima. Se a força elástica é máxima, a energia potencial elástica é máxima também, onde ele tem mais energia potencial máxima. Ponto central. A energia cinética é máxima, porque ele tem velocidade, mas não tem força. A força elástica aqui é 0. Então, energia cinética máxima e energia potencial 0. A amplitude máxima, ele para novamente, velocidade igual a 0, energia cinética 0 e energia potencial elástica máxima. Então, o que o MHS fica fazendo? Ele fica alternando entre energia cinética e potencial. Cinética, potencial, cinética, potencial. Num gráfico, se você partir para a energia potencial elástica, que é do tipo kx² sobre 2, você verifica que a potencial elástica vai ser um arco de parábola. Energia em função de x. Pensando aqui na formulazinha, EPEL é igual a kx² sobre 2. É uma função quadrática, então vai dar um arco de parábola. Isso é um arco de parábola. Energia potencial elástica. Contrário a esse gráfico, a parábola rebatida vai ser energia cinética. Porque ele fica trocando de potencial elástica para cinética. Quando a elástica vale 0, cinética máxima. Quando a cinética é 0, elástica máxima. Lembrando que energia cinética, mv² sobre 2. Agora a soma dessas duas vai me dar energia mecânica, que é constante ao longo do oscilador. Então ele converte cinética potencial, mas a mecânica é constante. Dica de alguns exercícios. O cara te dá um MHS e pergunta, calcule a energia cinética máxima. Quando ele fala isso, os alunos já pensam aqui, ó. Foca sempre nisso. Só que ao ler o teste, ele não te dá dados para isso. Você não consegue aplicar essa equação. Aí o aluno trava. Raciocina, galera. A energia cinética máxima é igual à potencial elástica máxima. Então, se você não tem dados pela cinética, vai pela potencial e vice-versa. Então, lembra. O aluno, calcule aí a energia cinética máxima. Você pode calcular pela potencial elástica máxima. Ou potencial gravitacional, se for um pêndulo. Tá bom? Outra coisa que o cara pede, eu já vi algumas vezes. Qual é a elongação, ou quais são as elongações, porque são duas, x e 1 menos x, onde a cinética é igual à elástica. Você pode escrever assim, ó. Nesse ponto aqui, a energia cinética mais a energia potencial elástica é igual à energia potencial elástica máxima. E a outra coisa que você escreve é que a cinética é igual à potencial elástica. Aí você trabalha com essas duas expressões. Você substitui, se ele quiser a cinética, você substitui a elástica pela cinética. Se ele quiser a elástica, você substitui aqui. É igual a potencial elástica máxima. É uma técnica boa para você resolver. Eu já vi algumas vezes isso daí. O cara perguntar o ponto que as energias são iguais. Sabendo que elas são iguais e sabendo que a soma vai dar o máximo. Só isso que você precisa saber. Cara, o que nós vimos de MHS? As equações da elongação, velocidade e aceleração. Junto com os gráficos, aprendemos a derivada. Depois vimos os osciladores, pêndulo e o massa-mola. Vimos do que depende o período. E por último, uma passada geral a respeito da energia no MHS.
Isso daí é o que os caras pedem em DMHS no vestibular. Lógico que esse assunto tem mais um monte de coisa aprofundada, mas aí já foge do nosso curso, do objetivo do nosso curso, aí já seria ITA, IME ou cursos de engenharia. Legal? Então, um abraço para vocês e até o nosso próximo assunto.